Bom dia, quarto ano! Hoje é 16 de setembro de 2020, aula de ciências, né? E hoje nós vamos falar de alimentação saudável. Por isso que Tia Jamile tá aqui, ó, na cozinha da casa dela. Na cozinha, porque nós vamos falar de alimentação, né? Então, se nós vamos falar de alimentação, nada melhor do que a gente estar na cozinha, onde esses alimentos são preparados. E o que é uma alimentação saudável, Tia Jamile? Aqueles alimentos que a gente pode comer que não vão fazer mal à nossa saúde, aqueles alimentos que não são processados, que não passam por um processo industrial. Quanto mais saudável for a sua alimentação, mais forte você vai ficar, menos doente você vai ficar, você vai adoecer muito pouco, raramente, porque você vai ter os nutrientes necessários que o seu organismo precisa para manter as funções vitais do seu corpo, para manter bem o funcionamento dos seus órgãos, do sistema, tá certo? Funcionando todo o seu sistema em harmonia, em conjunto. E aí nós precisamos comer 4 tipos de alimentos: carboidratos, proteínas, lipídios e as vitaminas. Quais são os 4 alimentos que nós temos que comer? Carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas. O que os carboidratos fazem? Eles fornecem energia para a gente fazer as nossas atividades diárias: correr, brincar, estudar, pular, dançar, né? Então, esses são os carboidratos que fornecem energia. Vou pegar aqui um exemplo, ó. Exemplos de carboidratos. Eu tenho o quê? Arroz, carboidratos, massas, como biscoito, esse aqui é uma forma bem saudável, que é o integral, batatas, carboidratos, massas também aqui, ó, o macarrão é um carboidrato e pães, tá certo? Então, exemplos de carboidrato que vão fornecer energia para você praticar suas atividades diárias: arroz, pão, certo? Batata e biscoitos, tá certo? Integral, massas. As massas são carboidratos, né? Temos também a mandioca, né, que também fornece energia e faz parte do grupo dos carboidratos. E aí, proteínas. Tia Jamile, o que é que as proteínas fazem? Elas fornecem elementos estruturais, né, para formar o nosso corpo, para manter o nosso corpo, auxiliar no nosso crescimento, para que vocês possam crescer e manter as funções vitais do nosso corpo. Nós precisamos comer proteínas. Exemplo de proteínas aqui, ó. O leite é uma proteína, um tipo de proteína. O feijão, proteína. O queijo, ovos também são proteína, exemplo de proteína. E a carne também, gente, proteína. Então, vocês precisam comer proteína para crescerem, se desenvolverem. Então, precisam comer carne, leite, feijão, tá certo? Queijo e ovos. Também lentilha, soja, também faz parte do grupo das proteínas. Aí, vamos falar dos lipídios. Preciso, tia, comer lipídios? Precisa. O que os lipídios fazem? Eles fornecem energia para o nosso organismo. E aí, quais são eles? São os óleos, os azeites, os amendoins. Olha aqui, ó. Eu tenho óleo de soja, né, que a mamãe utiliza para fazer os alimentos, né, preparar os alimentos. O azeite também. Tenho também a margarina, aqui também é utilizado para algumas frituras. E eu tenho também uma forma aqui muito saudável que eu queria muito mostrar para vocês, que é o amendoim. Vocês gostam de amendoim? Então eu sei que vocês compram no supermercado empacotado, né, que ele vem torrado com sal. É muito gostoso, mas eu queria mostrar a vocês esse amendoim aqui, ó, de forma natural. Esse amendoim foi plantado e foi colhido.
ele não foi passado pelo processo da indústria, o processo industrial. Ele está na forma natural dele, ele vem nessa vagem aqui, ó, desta forma, certo? Não foi passado pelo processo industrial, ele está aqui de forma natural e pode ser consumido desta forma mesmo, em diversas receitas, ó. Como é que eu vou consumir o amendoim de forma natural? Essa é uma forma muito saudável. Você pega a vagenzinha do amendoim, ó, e aperta que ela vai dar um estralozinho. Quando ela fizer isso, você vai abrir a vagem, ó, e vai ter carocinhos dentro. Ó, esse aqui é uma forma bem escurinha, ó, que eu abri. Tem uns mais vermelhinho claro, outros mais escuro. É uma forma natural e ele pode ser consumido dessa forma, sem passar por nenhum processo industrial, sem nenhum conservante, sem nenhuma adição de sódio, de nada. Ó, vou comer um para vocês verem, ó. Uma delícia. Esse amendoim foi plantado aqui na nossa região, né? Aliás, lá de Acopiara, né? Eu sou de Acopiara e o meu pai tem um sítio lá e ele planta. Uma delícia, eu trouxe de lá e eu queria muito mostrar para vocês essa forma natural que a gente pode consumir alimentos de forma natural sem passar por tanto processo industrial que nos fazem mal. E aí nós temos os óleos, os azeites, os amendoim que fazem parte dos lipídios. E aí nós vamos falar das vitaminas. Tia Jamília, o que as vitaminas fazem? Elas são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, para fortalecer o nosso sistema imunológico, como exemplo, frutas, verduras, vegetais. Eu tenho aqui, ó, exemplo de fruta: banana, cebola, chuchu, cenoura e o brócolis, tá certo? Então, aqui são exemplos de vitaminas que vão o quê? Fortalecer o nosso sistema imunológico, que é o que não deixa que vocês fiquem doentes. O sistema imunológico, quando entra uma infecção no nosso corpo, o nosso sistema imunológico entra em ação e aí não vai deixar com que você fique doente. Então, para fortalecer o nosso sistema imunológico, nós precisamos comer o quê? Frutas, verduras e vegetais, tá certo? São fundamentais para o nosso funcionamento do nosso corpo e fortalecer o nosso sistema imunológico. E aí nós temos os sais minerais, né? Que é encontrado no sal de cozinha e na água. Então, a água. Eu tenho 2 litros de água aqui, acho que é 2 litros essa garrafa. E eu utilizo esses 2 litros de água para manter a hidratação do nosso corpo. É muito importante que a gente mantenha a hidratação do nosso corpo, para que o nosso corpo funcione com perfeição, tá certo? Então, é necessário que a gente tome pelo menos 2 litros de água por dia. Porque se você não tomar, você vai ficar com o seu sistema imunológico fraco, você vai ficar propício a doenças, a infecções, você vai ficar com a sua pele seca, ressecada, enrugada. A sua pele enruga se você não tomar água, sabia? Então, para você não criar rugas, né? Tia Jamília quer ficar sempre bonita. Então, eu tomo 2 litros de água por dia. É importante você manter a sua hidratação, tá certo, gente? Toma bastante água. E principalmente na nossa região, que é uma região muito quente, é uma região árida, seca, tá certo? Que o calor aqui é imenso, né? Então, nós precisamos nos hidratar bastante. Então, toma bastante água, que faz muito bem para a sua saúde. Então, quais são os 4 tipos de alimentos que nós temos que comer? Carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas. E também manter a nossa hidratação para ter uma saúde legal. E alimentos que nós não devemos comer? Os alimentos que são muito processados, muito industrializados. Eu tenho alguns exemplos aqui, eu não quero mostrar, porque para não divulgar a marca de nada, né? Mas ó, tem um salgadinho aqui, ó. Não vou mostrar de frente para não divulgar a marca. Tem um salgadinho, ele eu quero que vocês evitem, porque tem bastante sódio, todos os tipos de salgadinho,
fazem mal à saúde. Eu tenho um biscoito, ó, recheado, contém muito açúcar. Também evita os biscoitos recheados. Tem outro biscoito aqui, ó, também, ó, vou mostrar de costas para não divulgar a marca. Também não é legal. Então vocês evitam esses alimentos aqui que são muito industrializados, que tem muito açúcar, que tem muito sódio, tá certo? Se vocês gostarem de biscoito, procura essa forma aqui, ó, que é legal, é integral, é mais saudável, tá certo? Aí hoje é a nossa aula, né, falando de alimentos saudáveis, e aí nós vamos para a página do livro, postar aqui os alimentos e vamos pegar o livro aí na página 144. Pega o livro de ciência de vocês aí na página 144, que vai falar aí sobre alimentação saudável, né? Deve conter todos os tipos de nutrientes que nós necessitamos, nas quantidades adequadas. Nós não podemos comer mais e nem comer menos, o suficiente para manter o funcionamento e o equilíbrio do nosso corpo, para a fase de vida em que nós estivermos, né? As condições de saúde ou situações especiais de acordo com as atividades físicas que nós praticamos. Então, aquele povo que anda muito de bicicleta, que corre muito, né, que são os atletas, eles precisam comer mais, né, mais carboidratos para ter toda aquela energia. Para isso é importante ter uma dieta equilibrada, rica em alimentos frescos, como frutas, legumes, verduras. Os alimentos naturais fornecem fibras, vitaminas, minerais essenciais, né? Uma forma de garantir uma alimentação variada e montar um prato bem colorido e natural. Então, quanto mais colorido for o seu prato, mais saudável ele será, né? Os carboidratos devem ser integrais e os lipídios, né, os óleos, né, de boa qualidade. Então, o azeite, quando você for comprar, tenta comprar aquele extra virgem, que é mais saudável, tá certo? Como azeite de oliva, nozes, castanhas, são exemplos de lipídios, ó, saudável, amendoim de forma natural, ó, saudável. As proteínas devem ser preferencialmente a de carne bovina, né? Com pouca gordura, frango, peixe, ovos, como a tia mostrou aqui no exemplo, tá certo? É muito importante também beber bastante água potável para manter a hidratação do nosso corpo, especialmente em dias muito quentes na nossa região, que é muito quente, tá certo? Alguns alimentos devem ser evitados ou consumidos com moderação, como alimentos gordurosos, como fritura, doces, guloseimas, salgadinhos, então nós devemos evitar, tá certo? Para uma vida saudável, além do controle da alimentação, é muito importante ter uma vida ativa, que inclua atividades físicas. Esse é o problema, a tia Jamile não gosta muito de praticar atividades físicas. Então, é muito importante que vocês pratiquem atividade física, uma caminhada, um exercício, né, um jogo de bola, né? Pega a bicicletinha, vai andar, patinar, tudo isso é muito importante, tá certo? Na página 145 tem outro texto, que eu quero que vocês façam leitura aí da página 144, leitura da página 145, onde diz assim: valorize seu corpo e cuide dele, cuide do seu corpo, é sua morada. As pessoas têm diferentes características físicas, umas são altas, outras são mais baixas, uns são mais musculosos, outros menos musculosos, mais magrinhos. Uns são naturalmente bem magros, como aquelas modelos bem magras, né? E outros são mais fofinhos, mais gordinhos. Há ainda pessoas que perderam algum membro do corpo e se locomovem em cadeiras de roda. Já viram uma pessoa que perderam alguma perna, sofreu algum acidente, anda na cadeira de roda? Pois é, tem pessoas com deficiências, com necessidades especiais. Então, cada pessoa é de um jeito, né? Minha mãe dizia que nem os dedos das mãos são iguais, quanto mais as pessoas. Cada pessoa tem suas características. Então, basta olhar em volta e notar que há grande diversidade entre as pessoas. E isso torna o mundo interessante. O mundo só é interessante porque todos nós somos diferentes. Se nós fôssemos todos iguais, igual o desenho dos Minions, não ia ter graça, né? Então, as pessoas que aparecem na televisão, nas revistas, são apenas
modelo de beleza, entre tantas outras pessoas, né? Que devem ser valorizados. Então, todos nós devemos ser valorizados com as nossas características próprias, né? A obsessão por um corpo idealizado pode muitas vezes induzir a atitudes e prejudicar a saúde das pessoas, principalmente se não houver acompanhamento por um especialista. Por esse motivo é importante admirar seu corpo e cuidar bem dele, assim você previne doenças e melhora o seu bem-estar. Então, se você quer emagrecer, quer ficar forte, quer ficar de tal forma, né? Então passa no nutricionista, procura um personal trainer, né? Procura um profissional da saúde que possa lhe acompanhar. Não é indicado fazer dieta, fazer regime por conta própria, não, porque você pode prejudicar a sua saúde, tá certo? Na página 146 tem uma atividade que eu vou deixar para vocês resolverem. E na página 147 tem outro texto, tá certo? Onde diz assim: algumas ações na hora das compras podem economizar dinheiro e evitar desperdício. Essas ações são chamadas de consumo consciente. Vejamos algumas delas. Vamos ver ações do nosso consumo consciente. A gente não pode sair comprando tudo que quer, né? Então vamos lá. Levar a própria sacola para trazer as compras e não usar sacolas plásticas descartáveis contribui com a preservação do meio ambiente. Então, quando for no supermercado, leva a sua sacolinha retornável. Parar e pensar se você necessita mesmo daquele item ou está comprando por impulso. Será que eu estou precisando daquele produto? Eu vou comprar mais um para acumular. É um consumo consciente. Não comprar mais do que vai consumir. Eu vou comprar 2, 3 dúzias de ovos. Se eu só vou consumir uma, então não posso. Consumo consciente. Devo comprar somente o que vou precisar, o que vou consumir. Comprar frutas, legumes e verduras da sua região e típica de cada época do ano. Ou até mesmo aproveitar o dia de menor preço no supermercado. É um consumo consciente. Eu tenho que aproveitar as promoções. Eu tenho que comprar as frutas da época, porque são mais saudáveis, são mais fresquinhas e são mais baratas, tá certo? Conservar bem os alimentos depois de higienizados em locais frescos e arejados ou na geladeira. Então, cuidado com a conservação dos alimentos para que eles não estraguem rápido, tá certo? Pesquise e responda. Tem uma atividade aí, ó, oralmente. Por que é mais econômico comprar vegetais de sua região e típico de cada época do ano? Né? Então, a tia Jamile falou aqui no decorrer da explicação, né? Os vegetais cultivados em nossa região são mais próximos, né? Então, não gastam tanto com transporte. É mais barato o transporte, então ele vai sair mais barato, né? São mais frescos porque o processo, né, do transporte até o supermercado leva menos tempo, então vai chegar no supermercado mais fresco para que você possa comprar. Gasta menos energia, né, no armazenamento do produto, né? Então, sendo típicos de determinada época, os vegetais mais abundantes oferecem, né, um preço bem menor. São mais baratos, é bem mais barato eu comprar uma bananinha que vem ali do Fomento, da região da Penha, né, onde tem muita banana ali, do que eu comprar um pêssego que vem de outro estado, eu comprar um morango que vem lá do Rio Grande do Sul, que vai passar, né, por vários estados brasileiros até chegar aqui na nossa região, no nosso estado do Ceará, na nossa região, na nossa cidade de Iguatu. Então, nós devemos dar preferência a comprar os alimentos, né, da nossa região, tá certo? Então, responda essa questão aí e como atividade também eu quero que vocês pesquisem alimentos de carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas e faça igual a tia Jamile fez um grupo, faça uma colagem no seu caderno de desenho, ó. Eu preparei aqui, ó, uma bandeja com os lipídios. Eu preparei também uma bandeja com as proteínas. Eu preparei uma bandeja com as vitaminas. E eu preparei também uma bandeja, né,
com os carboidratos. Então você vai pegar o seu caderninho de desenho, vai colocar lá alimentação saudável, vai pesquisar esses alimentos e vai fazer colagem, o grupo das proteínas, o grupo das vitaminas, o grupo dos lipídios e o grupo das vitaminas. Carboidratos, proteínas, vitaminas e dos lipídios, tá certo? Vai fazer os 4 grupos, vai colocar alimentação saudável e vai escrever um pouquinho sobre a importância da hidratação, porque é tão importante que a gente consuma água, que a gente tome água, que a gente se hidrate, tá certo? A importância da hidratação. Você vai pesquisar um pouquinho e vai escrever poucas linhas sobre a importância da hidratação. Essa é a nossa atividade de hoje, tá? Um beijo, tchau, tchau e até amanhã.